Limites laterais. No último vídeo a gente aprendeu a ideia básica de limite, da mesma forma que a gente viu o que é uma aproximação. Da mesma forma que a gente revisitou aquela ideia básica de função que a gente vê lá no ensino médio. Então, antes da gente começar a discutir o que é um limite lateral, a gente vai revisitar a ideia do último vídeo, que nada mais disse do que limite é o comportamento de f de x à medida que a sua variável tende, ou seja, se aproxima de A, ou seja, de um valor A. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1. Essa função ela vai ter uma variável de entrada, que no caso é x ao quadrado, e menos x. E dentro dessa variável de entrada, a gente vai colocar valores muito próximos de um determinado valor. Isso quer dizer que a gente está fazendo x tender a um valor A, ou seja, x vai se aproximar de um determinado valor. Eu poderia dizer que a minha função x ao quadrado menos x mais 1, ela tem a sua variável x, ou seja, x tende a 2. Então, quando eu digo que x tende a 2, isso quer dizer que x vai receber dentro dele valores que são muito próximos de 2, como, por exemplo, 1.9, 1.99, 1.999999, que são valores próximos de 2, que quase encostam no 2, mas que não são 2. E naquele outro vídeo eu falei para vocês essa ideia de aproximação, só que eu não deixei claro uma coisa. Quando a gente vai fazer a aproximação, ou seja, quando a gente faz o nosso valor x tender a um determinado valor, a gente pode fazer isso pela esquerda ou pela direita. E o que vai acontecer? Quando a gente pega a nossa função qualquer, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1, a gente vai fazer uma aproximação, ou seja, vai fazer o nosso x tender ou pela esquerda ou pela direita. Quando a gente faz o nosso x tender a um determinado valor pela esquerda, a gente vai usar o sinal de menos. Da mesma forma que, quando eu digo que x tende a um valor pela esquerda, ou seja, o meu x tende a um valor A pela esquerda, isso quer dizer que o meu x ele tende a valores menores do que o meu A. Por exemplo, se eu digo que x tende a 2 pela esquerda, quer dizer que x vai tender a valores que são menores do que 2, ou seja, vai ser valores que são menores que 2, mas que se aproximam de 2. Por exemplo, aqui nessa reta, imagina essa reta aqui. Aqui a gente tem o valor 1.0, 1.5, 1.9, 1.95, 1.99, 1.9999. Tá vendo que são valores que vão se aproximando cada vez mais de 2, mas não são o 2 de fato. São valores que se aproximam, é muito próximo. 1.99999999999 é um valor menor que 2, mas que se aproxima de 2. Então, quando eu faço a minha variável de entrada da minha função tender a um determinado valor pela esquerda, isso quer dizer que o meu x, a minha variável de entrada, sempre vai se aproximar desse determinado valor por valores menores do que ele. Então, aqui no caso, vão ser valores menores do que 2, como? Porque eu estou vendo pela esquerda, então vai ser 1.0, 1.9, 1.95, 1.99, 1.9999 e por aí vai. Da mesma forma que o contrário também é verdade. A gente pode fazer a nossa aproximação pela direita. Quando a gente vai fazer a nossa aproximação pela direita, ou seja, fazer o nosso x tender a um valor A pela direita, a gente vai usar o símbolo de mais. E o que isso implica? Isso implica no seguinte: quando eu digo que, por exemplo, x tende a 2 pela direita, ou que eu digo que x tende a A pela direita, isso quer dizer que o meu x vai tender a 2 pela direita, ou que o meu x vai tender a um valor A pela direita, por um valor que seja maior do que o número que eu estou querendo me aproximar. Por exemplo, aqui o meu x tende a 2 pela direita. Logo,
eu vou me aproximar de 2 por valores que são maiores do que o meu 2. Por exemplo, olha aqui nessa reta de novo. Aqui a gente tem o valor 3, que é maior que 2. Aqui a gente tem 2.5, que é maior que 2. Aqui a gente tem 2.1, que também é maior que 2. Aqui a gente tem 2.05, que é maior que 2. Aqui a gente tem 2.01, que é maior que 2. Aqui a gente tem 2.00000 e por aí vai 5, que é um valor maior que 2. Então tu nota que conforme a gente vai se aproximando de 2 pela direita, a gente está usando valores maiores do que 2, mas que não são 2, que estão quase encostando no 2. E isso é a ideia de aproximação. Então, limite nada mais é do que o comportamento de f de x, ou seja, o resultado de uma função, quando a gente faz com que a nossa variável ela se aproxime de um determinado valor, e isso vai gerar para nós uma resposta, um resultado. Essa aproximação a gente pode fazer pela esquerda ou pela direita. E aí a gente vai ter o nosso limite. E limite lateral vem por quê? Porque a gente está fazendo a nossa aproximação pela esquerda ou pela direita, pelas duas laterais. Então, por exemplo, colocando em números, digamos que eu tenha de novo a minha função x² menos x mais 1. E eu quero fazer com que a minha função ela se aproxime de 2, ou seja, ela tenda a 2 pela esquerda, perdão. Então, o que isso vai implicar? Isso vai implicar que, como eu estou me aproximando de 2 pela esquerda, o meu x, naturalmente, ele vai tender a valores que são menores de 2, como eu já expliquei para vocês. Então, 1.0, 1.5, 1.9, 1.99, 1.999. E aí o que vai acontecer? A gente vai colocar esse x dentro da nossa função, ou seja, a gente vai pegar todos os valores de x que a gente colocou, como por exemplo 1.0, 1.5, 1.95, 1.999, dentro dessa função aqui, em todo lugar que tiver x, e a função ela vai processar esses valores que são menores do que 2, ou seja, que estão tendendo a 2, e ela vai processar cada um deles e vai dar uma resposta para nós, vai dar um limite, vai dar o nosso comportamento da nossa função, do nosso f de x. Então, quando eu faço x tender a 2 por 1.0, que é um valor menor que 2, eu tenho como resposta 1.0. Porque a função vai pegar o meu 1.0, jogar em todo lugar que tem x dentro dessa função, vai calcular e vai retornar para nós 1.0. Quando eu jogo 1.5 dentro dessa função, a função vai processar o meu 1.5, vai jogar dentro dessa função, vai calcular e vai me devolver 1.75. Quando eu jogo 1.9, a mesma coisa. Ela pega 1.9, joga dentro da função e responde para nós 2.71. E assim sucessivamente. Então tu nota que conforme o meu x ele tende a 2, ou seja, quanto mais ele se aproxima de 2, quanto mais eu jogo valores que são próximos de 2 dentro dessa minha função, como por exemplo 1.95, 1.99, 1.9999, mais o meu resultado ele tende a 3. Por quê? Aqui a gente começa com 1.0, vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente está mais ou menos aqui em 1.99, a nossa resposta, a nossa saída, o nosso limite, ele vai se aproximando cada vez mais de 3. Porque, ó, 1.0, a gente entra com 1.0, sai com 1.0. A gente entra com 1.5, sai com 1.75. A gente entra com 1.95, a gente sai com 2.85. A gente entra com 1.99, a gente sai com 2.97. A gente entra com 1.99999 e a gente sai com 2.99. E por aí vai, conforme o nosso x ele tende a 2, conforme o nosso x se aproxima de 2 pela esquerda, ou seja, por valores menores que 2, mais e mais e mais, a nossa saída, o nosso limite, ele tende a 3, porque eu posso dizer que 2.999999 é um valor muito próximo de 3. Então eu posso escrever que o limite de x² menos x mais 1
é igual a 3 quando x tende a 2 pela esquerda. E o contrário também é verdade. Se a gente fosse fazer essa aproximação pela direita, ou seja, fazer o nosso x tender a 2 pela direita, ou seja, tender a 2 por valores maiores do que 2, ou seja, fazer o nosso x se aproximar de 2 por valores maiores que 2, como ficaria isso? A gente poderia jogar valores como 3, 2.5, 2.05, 2.01, 2.005, que são valores maiores do que 2, né? Tu pode olhar aqui na retinha que conforme o nosso x ele tende a 2 por valores maiores do que 2, então ó, 3, 2.5, 2.1, 2.05, 2.01, 2.005, mais e mais e mais a gente está se aproximando do 2, mas a gente não está chegando no 2 de fato. E aí o que, é que vai acontecer? Conforme eu vou colocando valores que são maiores do que 2 dentro dessa função, porque a gente está se aproximando de 2 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 2, o meu limite ele vai tender a 3, ele vai se aproximar de 3. Por quê? Se eu coloco 3 dentro da minha variável de entrada e a minha função processa esse 3, a gente encontra o valor 7. Se eu coloco 2.5, que é um valor maior que 2, porque a gente está se aproximando de 2 pela direita, a gente vai encontrar 4.75. Se eu jogo 2.05 dentro da minha função, eu encontro 3.15. Se eu jogo 2.01 dentro da minha função, eu encontro 3.03. Se eu jogo 2.005 dentro da minha função, eu encontro 3.01. Então, conforme eu vou jogando mais e mais e mais e mais valores próximos de 2 dentro da minha variável e dentro da minha função, como eu estou fazendo uma aproximação pela direita, eu vou jogar valores que são maiores do que 2. E quanto maior for o meu número, mais próximo eu vou me aproximar de 3. Mais próximo a função se aproxima de 3. Porque 3.01, conforme eu for aumentando meu valor de x, jogando valores mais próximos de 2 pela esquerda, como 2.000001, mais próximo o meu resultado, ou seja, o meu limite, vai ser de 3. Até porque, vocês podem olhar de novo aqui, ó. Quando eu jogo 3, eu encontro 7. Quando eu jogo 2.5, eu encontro 4.75. Quando eu jogo 2.1, eu encontro 3.31. Quando eu jogo 2.05, 3.15 eu encontro. Quando eu jogo 2.01, eu encontro 3.03. Quando eu jogo 2.5, eu encontro 3.1. Aqui eu escrevi errado, mas é 3.1. E aí, quanto mais e mais eu me aproximo quanto mais e mais o meu x se aproxima de 2 pela esquerda, ou seja, por valores maiores do que 2, mais e mais o meu limite tende a 3. Da mesma forma que pela esquerda. Quanto mais e mais eu me aproximo de 2 por valores menores que 2, o meu limite também tende a 3. Então, quando isso acontecer, ou seja, quando a gente fizer a nossa aproximação pelos dois lados, isso vai significar que o limite ele existe. Então, dizer que o limite da função x² menos x mais 1, quando x tende a 2, é igual a 3, é válido, porque o valor do limite é igual nos dois lados. Se a gente fosse olhar isso num gráfico, a gente poderia ver que aqui a gente tem o nosso gráfico, né? Aqui a gente tem o nosso x, e tu nota que conforme a gente vem pela esquerda, ó, aqui está o nosso x, e a gente está indo mais e mais e mais, se aproximando mais e mais e mais de 2 pela esquerda. Quando a gente chega tão próximo de 2, ó, a gente está bem aqui, ó, a gente tá vindo, 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 opa, estamos quase encostando aqui no 2. Ó. Quando a gente chega muito próximo de 2, o nosso número ele chega a encostar no 3. Então, graficamente, quando a gente se aproxima de 2 pela esquerda, a gente está encostando no 3. Ó. A gente vem, chegou aqui bem próximo do 2, vem,
vem, encostou no 3. Se a gente fizer isso pela direita, então a gente vai fazer o nosso x tender a 2 pela direita. Então, ó, a gente tá vindo, 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 tá vindo. Opa, nós estamos muito próximo de 2. Quando a gente chegar bem próximo de 2, a gente vai vir, até um ponto que a gente encosta no 3. Então, como a gente fez isso pela direita, pela esquerda, ou seja, a gente se aproximou de 2 pela esquerda e pela direita, a gente viu que o valor do limite é igual nos dois lados. De um lado é 3, do outro lado é 3. Então, o limite ele existe. Eu gostaria de propor um exercício. Prove que o limite da função x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1, quando x tende a 1, existe. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer aproximações da nossa variável, ou seja, a gente vai fazer o nosso x tender a 1 pela direita ou pela esquerda. E a gente vai comparar se, quando a gente pega esses valores que são próximos de 1 pela esquerda ou pela direita, quando a gente jogar dentro dessa função, a gente vai ver qual vai ser o resultado e, se o valor for igual de um lado e igual do outro, a gente vai poder dizer se o limite existe ou não. Se os valores forem diferentes, então o limite não existe. Então, a gente vai primeiro se aproximar de 1 pela esquerda. Então, quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, isso quer dizer que eu estou fazendo uma aproximação pela esquerda, logo eu sempre vou me aproximar por valores menores do que o meu A. O meu x, ele tende a A pela esquerda, isso quer dizer que ele vai se aproximar por valores menores do que A. Como aqui o meu A ele é 1, ou seja, o meu 1 eu estou me aproximando de 1 pela esquerda, eu vou me aproximar por valores menores do que 1, como por exemplo 0.9, 0.99, 0.99999, 0.99999, que são valores menores do que 1, mas que quase encostam em 1, que estão se aproximando de 1. Então, nota que quando eu jogo esses valores dentro dessa função, ou seja, quando eu jogo 0.9, eu obtenho 1.99987. Quando eu jogo 0.9999 dentro dessa função, eu tenho como saída 1.9999500. Quando eu jogo 0.99999, eu tenho como saída 1.999950. Quando eu jogo 0.999999 dentro dessa função, eu tenho como saída 1.999995. Então eu posso concluir que quando o meu x ele tende a 1 pela esquerda, ou seja, para valores menores do que 1, o meu limite, o limite dessa função, quando o meu x tende a 1 pela esquerda, ele é 2. Por que 2? Porque esses valores aqui, eles são muito próximos de 2. Concorda que 1.999995 é um valor muito próximo de 2, mas que não é 2. Só que ele é tão próximo de 2 que eu posso considerar ele sendo 2. Então dizer que o meu limite da função x menos 1 dividido por raiz de x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda, resulta em 2, é válido. Da mesma forma que quando eu for me aproximar de 1 pela direita, ou seja, fazer meu x tender ao valor 1 pela direita, fazer meu x tender a um valor A pela direita, o que isso vai implicar? Isso vai dizer que eu vou usar valores maiores do que 1, ou seja, meu x vai receber valores maiores do que 1. Então, por exemplo, se eu jogar 1.0001 dentro dessa função, eu vou ter como resposta 2.005. Se eu jogar 1.001 dentro dessa função, eu vou ter como resposta 2.0050. Se eu jogar 1001 dentro dessa função, ou seja, 1.001, eu vou ter como resposta 2.500. Se eu jogar 1.01 dentro dessa função, eu vou ter como resposta 2.498. E eu posso dizer que o limite da função x menos 1 dividido por raiz quadrada de x menos 1
Quando meu x tende a 1 pela direita, resulta em 2 também. Por quê? Porque tu nota que conforme eu vou me aproximando mais e mais e mais de 1 pela esquerda, mais e mais os meus valores de saída, o meu limite ele vai se aproximando de 2. Por quê? Porque 2.0498 é um valor muito próximo de 2. Não é 2, mas é um valor próximo. Então, como esse valor é tão próximo de 2, eu posso dizer que o limite, quando vem pela direita, é 2. E a gente pode notar que quando o meu x tende a 1 pela esquerda e quando o meu x tende a 1 pela direita, o limite é 2. Então, o limite ele existe. Logo, o limite da função x menos 1 dividido por raiz quadrada de x menos 1, quando x tende a 1, resulta em 2, ou seja, o limite ele existe.